Oração a toda hora. Momento devocional. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez, em mais uma madrugada, te adorando, te glorificando, Senhor, e te pedindo para o Senhor, segundo a sua bondade, a sua compaixão, e o nome do teu Filho amado, poderoso, grandioso, aquele que o Senhor tem prazer, possa nos permitir falar contigo, Senhor, te pedir que receba a nossa adoração, nossa gratidão, porque Tu és o Deus de nossa vida, o Deus da nossa alma, e nós te devemos muita gratidão. Mas nos sentimos satisfeitos por saber que Tu és o nosso Deus, e que nos deste o privilégio de ser chamado pelo Teu nome, não porque mereçamos, mas por causa do sacrifício inocente de Jesus Cristo, como um cordeiro mudo que foi levado a matadouro, mas nos trouxe, Senhor, a salvação, derramou seu sangue puro, purificador, santificador. Deus, quero te agradecer pelas pessoas que ouvem, que escutam, que veem esses vídeos ou ouvem esses áudios e acompanham orando também, ouvindo com atenção e se envolvendo, deixando a Tua presença ser real em suas vidas, Pai. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Continua abençoando suas famílias, suprindo suas necessidades, curando suas feridas e santificando suas vidas, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus te adoramos. Glória a Deus. Mais uma vez estamos na presença do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo, hoje dia 12 de novembro, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Nosso subtema hoje diz assim: 1 Tessalonicenses é uma carta cheia de ternura, instrução e expectativa. Paulo mostra que, mesmo em meio às pressões do mundo, é possível viver uma fé autêntica, pura e esperançosa, com os olhos firmes na promessa que Jesus vai voltar. Olha que maravilha, né? Maravilha de Deus. Nosso versículo de ouro, ele está registrado na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda a prostituição. Também, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que já mostra que o apóstolo Paulo está avisando a salvação e o arrebatamento da igreja quando ele pede para a igreja se santificar. Nossa verdade questionável diz assim: Senhor Jesus Cristo é o título mais comum e abrangente usado por Paulo nas suas cartas, principalmente em suas saudações. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. E repetido frequentemente, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1:3, 5:23. O título Senhor, que é Kyrios, enfatiza a sua autoridade e soberania sobre todas as pessoas, principalmente os crentes, e sobre o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso destaque diz assim: finalmente, irmãos, rogamos, exortamos o Senhor Jesus Cristo, que assim como recebestes de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha que coisa linda, né?
que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso aqui, vaso, está indicando tanto o corpo da pessoa, como também naquilo que ele vai usar, ou seja, aquilo que ele, como pessoa casada, no caso, deve ter em honra a sua esposa, e ela deve ter em honra o seu esposo. Aí diz, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Aqueles que gostam de bater, né? De ferir, de machucar, de brigar, de contender, de profanar o nome das pessoas, saindo mentindo a respeito das pessoas, fuxicar. Isso aí deve ter muito cuidado, que ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador. Né? Tem aqueles que emprestam as coisas e aí ficam sufocando a pessoa para pagar. Às vezes até levando para uma justiça. E isso é contrário na palavra de Deus. Ou você perde tudo, ou você espera. E ora também pelo seu irmão para que ele possa lhe pagar, porque você sabe que a necessidade é aquela. Nós temos a parábola diz assim, que um homem devia muito ao rei, demasiadamente ao rei, e pediu misericórdia mais um tempo para pagar. E o rei o permitiu, o tempo suficiente para pagar. Mas ele descendo da casa do rei, da escadaria, ele encontrou alguém que era muito pobre, que devia para ele 100 denários apenas. Não era nem um décimo daquilo que ele devia ao rei. E ele oprimiu, ofendeu, levou e colocou na cadeia, para não sair de lá até que pagasse. Olha a pessoa na cadeia, como é que vai pagar, né? Aí aquele rei soube, mandou chamar e devolveu a ele, tirou o camarada da prisão e colocou o homem na cadeia, no lugar daquele homem, até que ele pagasse cada centavo do que ele devia, já que era assim que a justiça dele, né? Então Paulo fala dessa situação aqui. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 1-7. Olha que maravilha, né? É um ensinamento muito gostoso, uma palavra viva, uma palavra de advertência e de cunho espiritual. A leitura diz assim, pelo que não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos nos ficar a sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova pelas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que haveria de ser afligido, como sucedeu e vós sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, trazendo-me boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como em nós também a vocês. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, e agora, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1-8.
Veja aqui que o carinho, né? O carinho de Paulo. E se alguém tentou, em algum momento, dizer que essa carta não foi escrita por Paulo, se enganou. Porque aqui ele testifica, ele conta como as coisas aconteceram, ou melhor, que essa igreja não foi inaugurada por Paulo. Porque Paulo não somente levou a palavra até eles, ele também sentia uma comunhão, vivia uma comunhão. Os tessalonicenses abraçaram ao Evangelho de Jesus através de Paulo de modo muito gracioso, que eles saíram, abandonaram os seus deuses, os seus ídolos e serviram a Jesus, mas não serviram de boca. Eles não serviram só na presença de Paulo, eles serviram o Senhor de todo o seu coração de forma tão gloriosa que mesmo depois de 6 anos, que é mais ou menos o tempo que essa carta passou para ser escrita para chegar até eles, eles estavam firmes na presença do Senhor e desejosos de ver a Paulo. E Paulo estava desejoso de vê-los. Isso é muito lindo, a comunhão. Veja aqui que Paulo não tem proveito, não tira proveito, não aproveita para pedir nada, porque eles mesmos fizeram o máximo que puderam e tinham mandado a Paulo a ajuda conforme as suas possibilidades. Então isso é muito lindo, quando a gente vê essa comunhão, esse envolvimento, essa paz que existe entre aquele que lidera e aqueles que se deixam liderar na presença do Senhor nosso Deus. Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses para encorajar a jovem igreja em Tessalônica que estava passando por perseguições intensas. Ele também quis esclarecer as dúvidas sobre a volta de Cristo, pois alguns cristãos temiam que aqueles que haviam morrido antes da volta de Jesus tivessem perdido sua recompensa. Além disso, Paulo desejava que eles crescessem em santidade e continuassem a viver de maneira piedosa, mostrando que a esperança no retorno de Cristo os motivaria a uma vida de fé e de verdade. Veja bem que eles tiveram tribulação por causa daquele que governava, né, lá no meio deles, aquele que era praticamente um imperador e dominador. Então ele trazia muita dificuldade, muita perseguição, porque os imperadores, eles sempre tiveram esse propósito de ser adorados. Quando não era eles, era aqueles que eles colocavam como príncipe, como rei de província, né? Que governavam na ausência do imperador e que tinham que manter de todo modo o povo submisso à vontade do imperador com altos impostos, como a gente vê nos dias de hoje. Paulo enfatiza a função de Jesus como, primeiro, Salvador, aquele que oferece a salvação e livramento da ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10 e 5, 9. Como mediador, ele é a figura central através da qual a graça e a paz de Deus, o Pai, são transmitidas às pessoas que servem a Deus. 1 Tessalonicenses 1:1. Também juiz vindouro, aquele que retornará a parousia, que nós explicamos ontem, que significa ou a presença de Deus ou a vinda, né? Ou a vinda do Senhor Jesus, ou segunda vinda, para julgar os incrédulos e reunir os crentes na presença do Pai. 1 Tessalonicenses 2:19, 4:15-17 e 5:2-4. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é apresentado como uma figura de autoridade divina e soberania, o Messias esperado e o Salvador que retornará em glória para consumar a salvação de seu povo. Aqueles que sofrem, que são perseguidos, que são tentados, que muitas vezes são levados a viver uma vida opressa,
viver uma vida sem ter um lugar para ficar, como é no caso de muitos países por aí, que os cristãos estão sendo mortos ao léu, assim, né? E que ninguém luta por eles. Todos os governos, todos se juntam, vê o que está se gastando na Copa-Pinga, mas não se vê ali nenhum desejo deles se reunirem e lutarem pelos direitos humanos, não só das pessoas que interessam a eles, da esquerda, mas de todo o ser humano. Porque os crentes, as pessoas cristãs, eles são tidos como pessoas fundamentalistas que não merecem viver. E por isso, quanto mais morrer, melhor para determinado grupo de pessoa. Mas eu lamento muito, porque isso Jesus está vendo. E ele, quando voltar, vai julgar todas essas questões. Todo o cristianismo, e aí eu estou falando todas as igrejas cristãs, elas precisam ser respeitadas no mesmo direito que qualquer outra fé, ou heresia, ou filosofia, ou vivência de narrativas, precisam viver. Todo mundo tem direito à vida, tem direito a viver, a falar, a sentir, a ser respeitado. Se nós respeitarmos só um grupo e desrespeitarmos o outro, que tipo de justiça é a nossa? E que Deus é o que nós servimos? O resumo dos capítulos diz assim: um exemplo de fé. Jesus é o exemplo de fé. Também a igreja passa a ser um exemplo de fé. Paulo elogia os Tessalonicenses por sua fé, amor e esperança. Eles se tornaram exemplo para outros crentes da Macedônia. Sua conversão foi autêntica. Deixaram os ídolos para servir a Deus, ao Deus vivo, e esperar em Jesus. Você vai ler o capítulo todo e você vai encontrar essas palavras aqui, ela demonstrada no capítulo 1. No capítulo 2 também fala do ministério com integridade. Paulo relembra como pregou entre eles com sinceridade, sem interesses egoístas, como a gente vê muito hoje, né? Mostrando o coração de um verdadeiro pastor, como mãe que cuida do seu filho, ou como pai que encoraja seus filhos. Fala da perseguição enfrentada por eles, por ele e pelos crentes, por aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus. Eu tenho dificuldade de falar essas palavras crente, porque as pessoas têm um negócio de acreditar que a palavra crente se refere a um grupo único de pessoas. Não. Todo aquele que acredita em Deus é crente. É crente. Ele pode não ser de uma religião, ele pode não estar numa religião, mas ele é crente. Ele precisa ser respeitado dentro da fé dele. No capítulo 3, o encorajamento em meio à aflição. Timóteo traz boa notícia da fé dos Tessalonicenses. Paulo se alegra e ora por eles, pedindo que cresçam em amor e santidade. Essa carta ela é escrita logo depois de Paulo ter enviado a palavra o Timóteo para ver como é que eles estavam, né? Depois nós vamos ter a segunda carta, que é enviada novamente, nós vamos ter como comparar. Mas aqui nós vemos que 6 anos depois, Paulo envia Timóteo para saber como é que está a igreja ali, como é que eles estão servindo a Deus. E ele traz boas notícias. Ali muita gente está servindo a Deus e servindo de verdade. Isso prova que a pessoa que adora a Deus, que serve a Deus, ela não precisa de estar na igreja. Não, aqui fala da igreja aos Tessalonicenses, aquelas pessoas que moravam em Tessalônica e que estavam servindo ao Senhor. Elas estavam se reunindo, elas estavam glorificando, elas estavam adorando, elas estavam aprendendo, porque Paulo diz aqui que ele os ensinou o Evangelho de Cristo. Ele deu mandamentos para eles. Ele não ia dar mandamento para uma pessoa estar
está aqui, outra pessoa está lá em Nova York. Não, ele deu mandamento para aquelas pessoas viverem em santidade, viverem unidas, né? Viverem na prática da verdade. Então, ele exorta no capítulo 4 a pureza sexual e a vida santa, principalmente porque Tessalônica não ficava tão longe de Corinto, né? Não ficava, apesar de muitos quilômetros, mas como a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade de grande repercussão financeira, muitos de Tessalônica iam também comprar em Corinto. Já havia um negócio, um comércio, né? Então, aquela situação de Corinto, do culto através da sexualidade, através das prostitutas cultuais, isso traz para eles também essa licenciosidade na cidade. Porém, a igreja foi ensinada a se afastar dessas coisas. A todos que viessem servir Jesus não vivessem na prostituição. E dentro da igreja, no corpo de Cristo, não deveria haver a prática da prostituição, como a gente vê hoje muito, né? Hoje, agora, eu descobri até que a lei não permite mais você chamar uma pessoa que está junta de estar adulterando. Existe uma lei para isso. Olha aí, né? Agora, o que chamar para isso? Mas cada um tem que ter consciência do que está fazendo, como está convivendo e por que hoje, com tanta liberdade, as pessoas não buscam um documento para oficializar essa relação. Por que será que temos que voltar aos primórdios passados, que era só acordo? Que às vezes nem acordo em família, porque às vezes duas pessoas se juntam, mas não pelo acordo em família. Não houve aquela proclamação, aquela reunião com todo mundo, não. Quando vê, já estão morando junto. Então, a pessoa precisa ver o que é licenciosidade, o que é prostituição, o que é adultério, o que é vida sexual promíscua, para poder não praticar. Cada um tem que ter a sua própria consciência para que não venha a sofrer depois no dia do arrebatamento. Porque a função dessa igreja aqui era descobrir o que aconteceria com as pessoas que estavam morrendo se Jesus não estava voltando. E Paulo vai justamente destacar essa necessidade de mostrar que eles não ficassem preocupados. Nós vamos ver mais adiante. Não se preocupar com isso. Por quê? Porque aquele que viria, ele viria com voz de trombeta, com a voz de arcanjo, e ele viria recolher de todos os lugares as pessoas e aqueles que estavam mortos, eles ressurgiriam primeiro, seriam transformados e todos iriam ao encontro de Cristo nos ares. E isso para consolar, para mostrar para eles que Deus tinha feito tudo certo. Deus tinha planejado tudo certo. Que em Deus as coisas não dão errado. Dá tudo certo. Então, outra coisa, instrução sobre os mortos em Cristo. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que já dormem. O Senhor virá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados com eles, e isso é um consolo e uma esperança. Está em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Nós lemos isso ontem. Então é muito importante que cada um de nós tenha essa consciência de que as pessoas que servem a Cristo, que amam a Cristo, que adoram a Cristo, que se renderam a Cristo e viveram até o fim as suas vidas em Cristo, que elas vão dormir em Cristo, vão esperar o arrebatamento da igreja e que vão ressuscitar de novo, não nos corpos que elas morreram, como no corpo com a doença, no corpo quebrado, machucado, aqueles que pegaram fogo, que viraram pó. Não, serão todos, a Bíblia chega a dizer que Deus nos dará outro tabernáculo,
Por quê? Porque o que é corruptível se transformará em incorruptibilidade e o que é mortal em imortalidade, para que possa ter um encontro que lá no céu não entra a carne do pecado. Precisa ser transformada pelo grande poder de Deus. E no capítulo 5, ele fala sobre vigiar e estar pronto. Não adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma. Que adianta de viver de aparência. Não, a gente não tem que viver de aparência, tem que viver da fé genuína, da prática da verdade. Vigiar e estar pronto. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Né? Os crentes são filhos da luz e devem estar sóbrios e vigilantes e firmes na fé. Nós não somos mais das trevas. Quem serve a Cristo não vive nas trevas. Não vive na prática do mal, no desejo do mal, mas procura de todas as maneiras se abster de toda a maldade, de todo o ódio, de todo o rancor, de toda a falsa narrativa, de toda a falsidade, de toda a hipocrisia, de todo o orgulho, de toda a prostituição, de todo o adultério, de toda a vida mundana, para viver uma vida agradável diante de Deus, porque, do contrário, não vai ser arrebatado de jeito nenhum. Então, o que é que a gente tem aqui, resumindo, a lição prática? A primeira carta aos Tessalonicenses vai fazer a verdadeira, a fé verdadeira gera frutos visíveis, como testemunho de transformação. Se eu digo que eu tenho fé em Deus, mas vivo na prática do mal, eu não tenho fé como deveria ter. A minha fé não me santifica. A perseguição não anula o poder do Evangelho, ele nos fortalece. Ou seja, se alguém é perseguido, se alguém é mal falado por amor a Cristo, porque serve a Cristo, porque tem gente que coloca todo mundo num bolo, né? Ah, o pastor roubou, então todo mundo não presta, todo crente é vagabundo, toda gente não vale nada. A gente tem que ter uma língua cuidadosa, porque com o juízo que julgarmos, nós seremos julgados. A Bíblia não proíbe o julgar, ela proíbe o julgar com hipocrisia. Aquele julgar que eu julgo a pessoa sem ter convicção de que aquela coisa que aquela pessoa está praticando realmente, ela está praticando, porque do contrário, Deus não vai nos poupar. Né? A Bíblia ainda diz assim, perdoai como vós sois perdoados. Né? Ou perdoa-nos como nós perdoamos. Então, se eu não perdoo, eu não tenho perdão para mim também. Então, a volta de Cristo é esperança e não medo. Devemos viver preparados, não com medo de perder, não com medo de não subir, mas com a certeza de que aquele que há de vir virá e não tardará, e que ele vem justamente porque ele quer que você não se perca. A Bíblia diz que se Deus não apressasse aqueles dias, até os escolhidos não se escapariam. Por que a palavra escolhido? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas por que será que a Bíblia fala de poucos? Porque justamente de bilhões de pessoas que estão na Terra e que poderiam estar servindo a Deus de coração, desses bilhões, só aqui são 8 bilhões, se eu não me engano, mas todos os bilhões que já nasceram na Terra desde o dia em que Noé desce da arca até agora, fora os que morreram no dilúvio, todos esses bilhões de pessoas, nós vamos descobrir que lá no céu não vai ter todos os bilhões, porque tivemos chance, as pessoas tiveram oportunidade, foi pregada, foi ensinada, foi falado de Deus. A todos os cantos dessa terra tem chegado o Evangelho. Agora, muitos têm crido de forma errada e abusado daquilo que deveria fazer de bom serviço para Deus. Então, nossos versículos-chave, ou melhor, devemos viver preparados. Santidade é um chamado constante. Corpo, alma e espírito diante de Deus. O encorajamento mútuo fortalece a igreja. As palavras de Cristo e as atitudes nossas importam para Deus. Nós importamos para Deus. Deus se importa com você.
Aí o versículo-chave diz assim: lembremos de como vocês se converteram a Deus, deixando os ídolos para servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Então, as pessoas que não largam as suas imagens, não largam a sua idolatria, elas não vão ter o privilégio de participar com Cristo na glória. Está no capítulo 1, versículo 9 de Tessalonicenses. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Capítulo 4, verso 3. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 4:18. Consolação quer dizer apoio, ajuda, companheirismo. Um ajudar o outro e não virar as costas, e não falar mal, mas tentar ajudar de alguma maneira. O quarto versículo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Por que o Deus de paz? Porque ninguém vai viver o Deus da guerra, porque só Ele se vinga. A vingança é dele, mas Ele não vai guerrear a minha guerra sem que haja justiça para isso. Deus não vai me defender porque eu sou filho dele. Não. Todo filho irresponsável, todo filho que foge, que sai da casa do pai, tem as consequências. Foi a parábola que conta ali. Até o filho que fica na casa do pai, mas que não ama seu irmão, também tem consequência, tem responsabilização. Não tem esse negócio, não, eu já sou há muito tempo, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu ando na presença de Deus, mas da boca para fora, não é do coração, não é da alma, não cuida do seu irmão, não ampara, não estende a mão, não apoia, não cuida. A gente manda aqui pedidos para as pessoas ajudarem as outras pessoas e elas ignoram o pedido, né? Elas não procuram, vamos, me ajude, mande para mim que eu vou lá na casa dessa pessoa, eu vou mandar propriamente para ela, porque é isso que a gente tem que fazer. Mas não se esconder, não se esquivar, porque Deus é justo e recompensador. Para encerrar, viver em santidade e esperança. A carta é cheia de ternura, instrução e expectativa. Paulo mostra que mesmo em meio às pressões do mundo, é possível viver uma fé autêntica, pura e esperançosa, com os olhos firmes na promessa de que Jesus voltará. Se você é um novo convertido ou um cristão inexperiente, essa carta nos lembra que o Evangelho transforma a vida, sustenta em meio à aflição e nos prepara para o encontro com o Senhor. A carta termina com a exortação à prática de orar, agradecer e não apagar o Espírito Santo, tá? E é uma bela bênção final para a nossa vida. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor nosso Deus. Momento da oração. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti e é motivo de alegria, de louvor, de paz, de sossego na alma, quando estamos, Senhor, na Tua presença. O Senhor é um Deus grande e poderoso, Deus da batalha, Deus da guerra, mas o Senhor só guerreia as guerras que o Senhor vê que são justas. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de cada um dos teus filhos, um Deus que não vira as costas, um Deus que não desampara, um Deus que não é obsoleto, um Deus que não está preso em algum lugar, que não é carregado por homem algum, seja no pescoço, seja no ombro, seja no peito. O Senhor não precisa ser carregado, Pai. O Senhor precisa ser adorado, glorificado, exaltado, porque o Senhor está em todo lugar, o Senhor vê tudo, nada escondido diante de Ti, ninguém foge da Tua presença, ninguém se esconde da Tua presença, o Senhor sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, como nós cremos em Ti, como nós vemos a Ti, de que maneira nos portamos diante de Ti, como é o nosso vaso diante de Ti, o nosso corpo, a nossa alma. Oh, meu Deus, nos ajuda. O Senhor sabe das dificuldades, dos enfrentamentos, das possibilidades e das impossibilidades. O Senhor acompanha o nosso dia a dia, sabe aqueles que não gostam, aqueles que perseguem, aqueles que viram a costa.
O Senhor sabe, Senhor, que nós fomos denunciados de alguma forma por estar mandando essas mensagens para algumas pessoas que dizem ser nossos amigos. Eu não pedi ninguém, Senhor, que está aqui na nossa relação. Eu não pedi ninguém para ser meu amigo. Se as pessoas falam comigo, se as pessoas aceitam viver comigo nesse zap, é por conta própria. Ninguém é obrigado, Senhor. Mas daí a nos denunciar por estarmos mandando a tua palavra, por mandarmos o teu conselho, por mandarmos oração pela vida dessas pessoas, da sua família. Aí o abuso espiritual, aí é uma demonstração clara de que essas pessoas não te respeitam, não te conhecem, porque se te conhecesse, elas poderiam, Pai, não querer, mas também, Senhor, não denunciar, porque a tua palavra nos ensina lá nos Salmos que devemos proclamar o teu nome abundantemente. A gente vê, Senhor, grupos que eles passam dias brincando, colocando sobre remo, paysandu, sobre a festa, sobre as danças, sobre as suas maconhas, os seus vícios, as suas bebedeiras, e é muita conversa, mas quando se passa uma palavra, envia algo que ela nem precisa olhar se ela não quiser, ela só pode apagar. A pessoa faz questão, Senhor, de denunciar para o Zap, para a plataforma, para tentar nos impedir. Mas grande é o Senhor em justiça. O Senhor sabe, Senhor, que não estamos fazendo isso para contrariar ninguém, para ofender ninguém, para machucar ninguém. Não, Senhor, nós não estamos com o propósito de destruir. Nós não estamos com o propósito, Senhor, de machucar, de ofender. Nós estamos transmitindo a tua palavra. Nós estamos lendo versículos para as pessoas lerem conosco, Senhor. Se elas lerem os versículos, elas vão ver que está escrito, Senhor, e não fomos nós que escrevemos. E nós só transmitimos o que está escrito, Senhor. Vamos procurar, nós temos lido até frases no original para trazer às pessoas, Senhor, a oportunidade delas meditarem, delas estarem aprimorando as suas vidas e estarem bem contigo. E nós oramos para a sua vida, pela sua família, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos meus cunhados, pelas minhas cunhadas, pelos meus vizinhos, pelos do Zap, pelos do Facebook, Senhor, pelos inscritos agora que estão lá. Senhor, eu estou levando a tua mensagem agora no YouTube, Senhor, através do amigo que está nos ajudando, Senhor, levando através de um vídeo, Senhor, que nem sempre é do jeito que as pessoas gostam, mas nós estamos tentando, de alguma forma, semear no coração a tua palavra, Senhor. E nós não estamos frustrando ninguém, ofendendo ninguém, perseguindo ninguém. Nós não estamos dizendo que a religião de alguém é falsa, porque nós estamos lendo a tua palavra. Se diante da tua palavra esta pessoa achar que a tua palavra não vale nada, mas que a tradição dela vale, que a religião dela vale, passando por cima da tua palavra, aí é problema entre ela e o Senhor. É o Senhor quem vai tratar com ela. Mas aqui estamos, que a tua palavra diz que nós não devemos ter medo, Senhor. Nós devemos transmitir. Oramos por todas as pessoas da plataforma também, para que essa plataforma, Senhor, em vez de estar bisbilhotando a vida da gente, para nos prejudicar, ela analise o que estamos fazendo, porque nós não estamos brincando, nós estamos trabalhando com coisa séria e respeitando, Senhor, tudo que nos ensinaram a fazer. Quando erramos, não erramos porque nós queremos, erramos por muitas vezes desconhecer, mas, Senhor, nosso propósito não é ser julgado com a plataforma julgando a gente, condenando, sem nos dar o direito de defesa, que isso é mais uma vergonha, Senhor. Assim nós te adoramos, oramos por todo mundo, desejamos paz, vida para todos. Pedimos pelo nosso país, pela nossa nação, pedimos pelo nosso estado, pedimos, Senhor,
pelo nosso município, está vendo essa COP aqui, Senhor. Ontem foi um dia de tristeza, Senhor, mas nós estamos orando, Senhor, para que esta COP não se transforme numa guerra, para que realmente o objetivo seja alcançar, ajudar o povo e não prejudicar e usurpar e abusar do povo, Senhor. Assim eu te peço pelos nossos governantes, prefeitos, governadores, pelos deputados estaduais, pelos nossos vereadores, pelo prefeito desta cidade. Oramos, Senhor, para que haja paz nessa nação. Oramos para que o Senhor se levante, tire esse tapete que está escondendo toda essa putrefação de mentira, de engodo, de traição, de enganação do povo, de roubo, Senhor, do povo. Em nome de Jesus, Senhor, faz esta obra acontecer. Toma conta deste país, toma posse desta nação e da nossa família, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, o Nazareno.